Olá, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Chegamos naquele nosso horário de sempre. É um prazer estar na sua companhia. O Consulta ao Doutor hoje embarca no Outubro Rosa, mês separado aí para a conscientização sobre a importância de falar a respeito do câncer de mama. Então, o programa de hoje está recheado de muita informação. Nós iremos falar aqui sobre fatores de risco, sobre a importância de um diagnóstico precoce e, claro, sobre as opções de tratamentos que nós temos disponíveis hoje em dia. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo. Então, aproveite e compartilhe o nosso link no www.hittv.com.br, porque informação boa é sim informação compartilhada. Te convido a fazer parte aqui do nosso bate-papo e lembro, caso você não queira se expor, não queira se identificar, você fique tranquilo, só coloque ali, tranquilo ou tranquila, coloque ali na sua mensagem que você não quer ter a sua identidade revelada, que a nossa produção vai tomar todo o cuidado, combinado? Mas traz pra gente, é claro, o seu relato, a sua dúvida, participe do nosso programa que é importantíssimo. Como você sabe, Consulta ao Doutor é feito para você e também por você. Envie a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Peço que você corra até lá no Consulta ao Doutor e participe. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Importância do Outubro Rosa, de trazer esse assunto, na sua opinião, aumentar a conscientização sobre o tema, incentivar a realização dos exames preventivos ou apoiar mulheres que estão enfrentando aí essa doença. Entra lá e participe, estamos, é claro, aguardando pela sua contribuição. E, gente, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, com cerca de 29% dos novos casos a cada ano. Nosso objetivo aqui é frisar a importância, é claro, do diagnóstico precoce, porque quando detectado precocemente, as chances de cura, gente, chegam a 95%. Então, está aqui a importância da gente trazer esse assunto à tona e reforçar, é claro, essa campanha que é tão necessária, que é o Outubro Rosa. Então, para falar de forma aberta, de forma objetiva, de forma informativa, recebo e apresento a vocês o doutor Wesley Pereira Andrade, que é oncologista e mastologista também. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar com vocês, especialmente nesse mês que é tão importante para a gente que milita na área da mastologia, combatendo o câncer de mama. Pois é, doutor. E os dados eu trouxe-lhes um pouquinho agora nesse começo, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres. Ele fica, de fato, atrás apenas do câncer de pele? Perfeitamente. Então, o câncer de pele, ele ganha em incidência, mas o câncer de pele, que a gente fala o câncer de pele não melanoma, ele é pouco letal. Então, é muito raro você morrer de um carcinoma base celular, espino celular. Então, o câncer de maior importância, de maior relevância, realmente é o câncer de mama, porque tem um impacto muito grande em tratamentos complexos e impacto em mortalidade. É a doença oncológica que mais mata mulheres também. Então, é o mais incidente e o que mais mata. Perfeito. Os números recentes, eles contam pra gente que, de acordo com uma estimativa, em 2024, neste ano que estamos vivendo neste exato momento, são esperados, doutor, 73.600 novos casos. Isso é um fato? Isso é um fato. Essa incidência, ela aumenta a cada ano, né? Então, esse é o dado recente do nosso Ministério da Saúde, do INCA, Instituto Nacional do Câncer, né? Que baliza para a gente essa incidência e, a partir daí, o sistema de saúde traça estratégias para aumentar a dinâmica de rastreamento e aumentar também uma capacidade financeira para tratar cada vez mais mulheres que chegam demandando este tipo de tratamento no Sistema Único de Saúde e também na rede privada, né, de seguro-saúde. O senhor falou agora sobre levantar esse rastreio e aí eu gostaria de trazer um outro dado aí referente a 2021. Então, se eu disse que em 2024 são esperados 73.600 novos casos, em 2021 esse número era um pouco menor. Eram esperados 66.280 novos casos. Aí eu te pergunto, por que esse aumento tão considerável? Isso é extremamente interessante. Então, a cada ano, no mundo todo, câncer, de uma forma geral, aumenta a sua incidência. E por que isso aumenta?
O principal fator de aumento do incidência de câncer é o envelhecimento da população e as alterações do hábito de vida. Então, à medida que a medicina, que a saúde, as condições sociais, sanitárias melhoram, a população de um determinado país vai viver mais. Então, antes a população morria em torno de 40 anos de idade e foi, ao longo dos anos, ganhando cada vez mais uma expectativa de vida. Câncer é uma doença do envelhecimento. Quanto mais velho for o homem, for a mulher, maior a incidência de câncer iremos ter. Só para nós termos uma ideia, câncer de mama abaixo de 40 anos de idade, cerca de 6% só tem abaixo de 40 anos de idade. Então, a grande maioria está acima de 40 anos de idade, vai aumentando proporcionalmente ao nosso envelhecimento. Dito isso, a gente vai ter outros fatores extremamente importantes, que é a alteração do hábito de vida. O que aumenta hoje muito o nível de câncer é obesidade, sedentarismo, alimentação não adequada. Soma-se a isso também questões reprodutivas da mulher. Começar a menstruar muito cedo, que cada dia que passa as meninas menstruam mais cedo. Cada vez mais cedo. Entrar na menopausa em uma idade mais avançada, usar reposição hormonal, não ter filhos ou os ter após 30 anos de idade e não amamentar. Então, este modelo que eu falei aqui agora é o que se aplica muito à nossa sociedade moderna. Então, a gente está cada vez mais sedentário, está se alimentando mal, as mulheres, por uma questão de ir ao mercado de trabalho, têm filhos cada vez mais tardiamente. Então, tudo isso somado acaba aumentando a incidência juntamente com o envelhecimento. E o fator hereditário, ele tem um peso importante? Perfeitamente, ótima pergunta. Então, o fator hereditário é responsável por cerca de 10% dos cânceres. 90% tem a ver com os fatores que eu acabei de falar. Então, a questão hereditária é pouca, né? Mas é importante, é relevante e isso chama a atenção muito do médico quando você tem muitos casos de câncer de mama na família que também se associa com câncer de ovário, a mutação do gene BRCA. O médico ele deve ficar atento a pedir testes genéticos quando se preenche os critérios, na perspectiva de buscar essas mutações genéticas hereditárias, né, que são transmitidas de pai para filho, mãe para filha, e a partir daí traçar estratégias de rastreamento mais precoce e mais intenso. Então, se uma mulher tem uma mutação de gene BRCA, que é o caso da Angelina Jolie, por exemplo, esse rastreamento ele começa em torno de 25 anos de idade, enquanto na população em geral, em torno de 40 anos de idade. E a cada mutação genética a gente vai ter uma idade de início desse rastreamento, desse check-up preventivo. E em alguns casos da mutação genética, levantando também a questão de Angelina Jolie, podemos fazer cirurgias redutoras de risco a fim de reduzir muito a possibilidade daquela paciente mutada ter o câncer. Isso se aplica para o câncer de mama e câncer de ovário na síndrome da mutação do gene BRCA 1 e 2. Eu lembro que na época foi bastante polêmica essa questão, não é? Muitas pessoas questionaram essa atitude dela de agir de forma preventiva. Hoje em dia, como que está isso na prática clínica? Está cada vez mais frequente a possibilidade de você fazer o exame. Então, naquele momento, muitas mulheres queriam tirar as mamas, pelo exemplo da Angelina Jolie, pelo medo ou pela probabilidade. Mas, naquele momento, ter um acesso ao teste era muito difícil, porque eram poucos locais que faziam e o custo era extremamente elevado. Hoje, está mais fácil de você fazer e um custo bem mais baixo. As seguradoras de saúde pagam quando tem indicação clínica precisa, a gente fala que está no rol do INSS. O Sistema Único de Saúde, a rigor, ele não paga alguns serviços, alguns estados estão tentando colocar isso na dinâmica do custeio do Sistema Único de Saúde, mas hoje é mais fácil, mais barato fazer. Então, antes a mulher queria tirar por conta de medo. Hoje a gente consegue fazer o teste. E se o teste está negativo, a gente é mais preto no branco, é objetivo. Então, se ela tem um teste genético negativo sem a mutação genética, ela não precisaria tirar as mamas de uma forma preventiva. Estaria bem aplicado a quem tem a mutação genética. E ainda assim, quem tem a mutação genética, ela vai ter a opção de ou tirar as mamas de uma forma preventiva ou fazer um rastreamento de alto risco, que nós falamos que o desfecho final em sobrevida global é semelhante. Se ela acompanhar direitinho, de forma rigorosa, a cada 6 meses, e eventualmente tiver o azar de ter um câncerzinho, mas eu estou de olho, bem de olho, de perto, e achar o câncer bem pequenininho, eu vou curá-la e não vai ter um impacto em mortalidade lá na frente. Afinal de contas, a detecção precoce é a chave para o sucesso do tratamento. Perfeitamente. Detecção precoce é chave para qualquer tipo de câncer, assim. Perfeito. E a gente está aqui falando muito sobre ela,
a mulher, mas o câncer de mama ele também afeta homens. É mais raro, mas afeta, não é, doutor? Perfeitamente. Então, a cada 100 mulheres com câncer de mama, vamos ter um homem com câncer de mama. Então, nós temos essa incidência de cerca de 73.600 casos anualmente para as mulheres. Então, vamos ter cerca de 730 casos de câncer em homens. Então, é menos frequente, mas existe. Por que o homem pode ter câncer de mama? Porque o homem tem mama, uma mama rudimentar, uma mama que não vai ter o processo de desenvolvimento por não ter estímulo estrogênico em geral. Naturalmente, a gente vai ter alguns casos na população trans, homem ao nascimento, que se identifica como mulher, vai ter uma hormonização, vai tomar estrógeno, você vai ter um estímulo proliferativo, então este homem que está virando uma mulher trans vai ter um maior risco de se ter câncer de mama, mas, em geral, a mama masculina é uma mama que tem pouco tecido, pouca célula e falta o principal fator de se ter câncer, que, a grosso modo, o câncer de mama é um câncer hormonal. O estrógeno, que é o hormônio que faz a mulher ser mulher, é um fator desencadeante para se ter câncer de mama. Entendi. E agora, voltando a falar sobre as mulheres, muito se fala sobre a importância das mulheres se conhecerem, certo? Delas conseguirem identificar no próprio corpo quando algo não vai bem. E aí, para frisar a importância disso, para a gente juntos conseguir identificar quais são os sinais que de fato nos trazem algo de alerta, nós temos algumas telas que vão explicar quais são os sinais que a gente tem que ficar de olho. A gente vai passar por essas telas e o doutor ele vai explicar para a gente qual é a importância e o que esses sinais podem significar. Combinado? Então vamos lá, diretor. Coloca para a gente então o primeiro sinal. São 12 sinais que a gente separou para trazer, é claro, aqui para o nosso bate-papo. Por favor, diretor. Então, o primeiro deles, a pele do seio mais grossa. O que seria essa pele mais grossa, doutor? Então, quando a pele está grossa, a gente fala que é a pele tipo casca de laranja. Tem uma conotação de um câncer de mama já bem avançado, já comprometendo a drenagem linfática da mama. Então, tem um acúmulo de líquido nessa região, então ela fica túrgida. Quando a gente faz uma pequena pressão, ela tem o aspecto de casca de laranja. A gente fala que é um tumor T4B, é um câncer bem avançado. Então, quer dizer que não se fez uma prevenção, não se fez as mamografias no tempo adequado, então não se pegou o tumor na fase precoce, que é o ideal, ou até fez, ou ele cresceu muito rapidamente por uma questão biológica, a gente fala câncer de intervalo, mas o fato é que essa pele grossa, típico de casca de laranja, tem uma conotação ruim, é um câncer avançado. É um câncer mais em estágio avançado. Próximo sinal. Ondulação na pele. Que ondulação seria essa? Então, a mulher vai perceber ao tocar, ao fazer o autoexame, que nós chamamos de autoconhecimento das mamas, vai perceber que está tendo algum abaulamento, está tendo alguma reentrância e vai perceber, fala, tem alguma coisa alterada aqui na minha mama. Então, geralmente é pela compressão de dentro para fora de um caroço. Então, vai alertá-la a buscar um auxílio médico. Perfeito. Vamos então para o terceiro sinal. Crosta em volta do mamilo. Então, alguns casos podem ter uma descamação com leve sangramento, coceira e, às vezes, secreção pelo bico do seio. Que se caracteriza como um câncer de mama chamado doença de Paget da mama, que acomete, então, o mamilo. Então, é comum ter exames de mama normais, mamografia e ultrassom normais, com esta alteração clínica. Então, daí é extremamente importante o médico examinar a paciente, sempre nas consultas, para ele tentar detectar antes que a paciente possa ter essa queixa. Da mesma forma, é comum também, em um primeiro momento, confundir essas queixas com dermatite, alterações da pele, efetivamente. Então, a gente fala que essas alterações em se persistir mais do que 15 dias tem que ser avaliado por um médico especialista e, algumas vezes, fazer uma pequena biópsia né, da pele, da areola, para enviar para um estudo anatomopatológico, que é o estudo do microscópio. Mas esse, então, identifica um tipo de câncer que não seria facilmente identificável em exames diagnósticos e sim demandam, de fato, exames clínicos. Exames clínicos, são mais precisos. Exatamente. Perfeito. Vamos, então, para o quarto sintoma de que algo não anda bem. Secreção dos mamilos. Isso é extremamente importante. Então, a gente fala que o mamilo, o bico do seio, ele tem em torno de 20 buraquinhos por onde sairia o leite. Quanto
mais buraquinhos está sendo acometido, em geral, tem mais a ver com doenças benignas. Então, a gente fala assim, multiductal, vários buraquinhos saindo secreção leitosa. Então, tem a ver mais com lesões benignas. Onde está o problema? Quando a lesão é uniductal ou pauciductal, 1, 2, 3, 5 ductos, e que se sai mais sangue ou um líquido claro. Então, isso chama atenção para doenças do ducto, que era o caninho que conduzia o leite, ele está inflamado, né? E pode ter algumas doenças da linhagem benigna, que nós falamos de papilomas, ou pode ter cânceres na região mais final do ducto, já tendo essa manifestação, causando uma ulceração, como um pequeno pólipo, se a gente fosse fazer uma analogia com o câncer do intestino, um pólipo, que estaria descamando e liberando secreção sanguinolenta, que se exterioriza, em geral, espontaneamente pelo bico. Então, como é que é a manifestação? Doutor, fui dormir, acordei pela manhã, com meu sutiã, com minha camisola suja de sangue. Fui trabalhar, estava tudo bem, voltei no final do dia, está sujo de sangue. Então, o derrame papilar é uma secreção espontânea, sanguinolenta ou clara. Perfeito. Vamos então para o 5º sinal. Mamilo afundado. Esse afundamento, ele é de fácil identificação, por exemplo, para as mulheres com mais idade? É de fácil identificação. Então, ela percebe, ao se olhar no espelho, ela vai perceber isso. Pode ser também por doenças benignas, mas é extremamente importante fazer uma avaliação. O câncer de mama, quando ele está perto do bico, ele pode causar uma fibrose e causar uma retração, essa entrada. Algumas vezes, mulheres jovens já nascem com o bico plano retraído, então vai ter essa questão mais evidente na hora de amamentar. Então, o bebê não tem uma pega adequada. Então, o ginecologista já percebeu isso, já orientou a fazer alguma manobra para tentar colocar o bico para fora, mas é sempre importante na mudança. Então, ela tinha o bico protuso, normal, e ele mudou. Então, ela não nasceu, né, ao desenvolver a mama, não era plano nem invertido. Então, ela tinha o bico protuso e, ao longo do tempo, ele foi invertendo. Isso é uma alteração importantíssima que deve motivar uma consulta médica já ao se perceber essa alteração. Perfeito. Vamos, então, para o 6º sintoma. Crescimento de veias. Elas são bem aparentes? São bem aparentes, mas denota também um câncer bem avançado. Então, quando já tem nessa fase, esses vasos bem evidentes, significa que está tendo uma obstrução do retorno venoso. Alguma coisa está entupindo a região periférica onde drenaria. Então, fica evidente, mas nessa ocasião também o médico, ao examinar, vai perceber uma massa, um caroço muito grande na mama para ter a capacidade de deixar essas veias dilatadas. Perfeito. Próximo sinal. Calombos. Calombos vai ter a associação com um nódulo palpável. Doutor, passei a mão, tem um calombo, tem uma protuberância, tem um nódulo palpável na mama. Então, esta é a queixa principal do consultório médico, do mastologista. A maioria dos caroços mamários vão estar associados com doenças benignas. Então, não é desesperador falar, palpei um nódulo na minha mama, estou com câncer de mama. Na mulher jovem, a maioria desses caroços vão ser fibroadenomas, que são nódulos sólidos benignos, ou eventualmente até um nódulo líquido, que a gente fala de cisto, que é uma nodulação líquida. Mas só o médico vai ter a capacidade de fazer esse diagnóstico diferencial. Então, todo nódulo palpável precisa de uma avaliação médica já também nos próximos dias, a percepção de daí, porque é uma das manifestações mais comuns do câncer de mama também. Perfeito. Essa daqui, então, está entre as mais comuns. Perfeitamente. Vamos, então, para o próximo sinal. Úlcera. Isso denota um câncer de mama extremamente avançado. Então, ele já cresceu da mama, ferindo a pele, tendo muitas vezes saída de secreção pela pele. É um câncer de mama que passou-se bastante tempo até chegar neste ponto. E ainda hoje nós vemos com uma certa frequência, muitas vezes por ou falta de acesso da paciente de saúde, ou às vezes até por ela negligenciar a doença. Então, infelizmente, ainda hoje existe alguns casos que até a paciente acha que pode estar com problemas, mas tem um medo do enfrentamento da doença, o que acaba levando o tumor progredir a ponto de causar uma ferida efetiva no bico, na pele, que é a ulceração. Entendi. Vamos então para mais um sintoma. Pele esburacada.
teria associação com uma retração. Da mesma forma que o bico pode entrar, a pele também pode retrair, pode formar essa tipo umas covinhas, uma retração, que é o tumor repuxando os ligamentos da mama e causando esta deformidade. E é muito evidente quando o paciente levanta os braços. Então, a manobra a gente faz isso ao exame clínico mamário, eleva os braços para a gente avaliar e a gente percebe isso nessa manobra, a pele sendo repuxada. Perfeito. E vamos então conferir mais um sintoma. Temos a mudança de tamanho do seio. Essa é de fácil identificação? Essa é... A paciente começa a perceber alterações iniciais que vão levar a essa mudança do tamanho. Vamos ter dois sinais da mudança de tamanho. Ou a mama está muito volumosa, ou a mama às vezes está retraída. Uma outra forma é a paciente falar que a mama mudou de tamanho, mas mudou de uma forma, doutor, minha mama encolheu. Tem a ver também com um tumor que passou muito desapercebido ou foi negligenciado aí, e a mama começa muitas vezes a atrofiar. Então a gente pode ter a mudança do tamanho para mais, um abaulamento, um crescimento, ou mudança para menos, uma retração global da mama. Quando você fala sobre essas mulheres que negligenciam, aí eu te pergunto, né, no seu trato diário com essas pacientes, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente desse relato. As mulheres, elas demoram para ir ao médico ou elas demoram para fazer o autoexame? Aonde que você identifica? A gente vai ter o problema nas duas esferas. São mulheres que muitas vezes não se tocam, que não vão no serviço de saúde fazer a mamografia periódica. Então já tem um problema de negação, até mesmo, para que eu vou procurar? Se eu procurar, eu posso achar. Se eu achar, talvez eu não encare a doença efetivamente. E tem a percepção do problema e ela vai ignorando, negligenciando daí. Então, isso é muito comum nas pessoas idosas que escondem dos filhos. Então, chega uma senhorinha de 75, 80, 81 de idade, que ela já percebia, mas não queria incomodar o filho, que às vezes mora em outro local, tem uma dinâmica de vida mais difícil, e ela não quer ser um peso para este filho daí. É um cenário. Mas muitas vezes temos pacientes jovens também. Eu tive, há um tempo atrás, uma paciente que era gerente de banco, que ela percebia o nódulo crescente na mama dela, 45 anos de idade, e ela chegou com um tumor maior do que a própria mama. Ela já estava ulcerado, com aspecto de casca de laranja, sangrando, e ela só procurou só porque sangrava. Ela foi no pronto-socorro com anemia, já estava ficando fraca já, e o médico dela, no pronto-socorro, falou, procura um médico mastologista, porque daqui é um problema grave, já não tem mais como lidar. E já estava começando a ter odor fétido também. Então, chegou um ponto extremamente constrangedor para ela. Constrangedor do ponto de vista de trabalho, socialmente, e também limitante do ponto de vista clínico. Estava com anemia profunda porque ele sangrava. Ele trocava gases frequentemente, mas não tinha coragem de ir até o médico para fazer uma avaliação pormenorizada, ter o diagnóstico e buscar um tratamento. E por isso que é tão importante, gente, a gente buscar um profissional, fazer os exames de forma preventiva. Que exames são esses, doutor? O principal exame é a mamografia. A mamografia é um exame de raio-x que é feito mediante a compressão da mama e um filme, um feixe de raio-x que vai gerar um filme para nós avaliarmos. Podemos ter também a ultrassonografia e a ressonância magnética, mas o exame-chave é a mamografia, que deve ser feito na população em geral a partir dos 40 anos de idade, podendo ser antecipado nas mulheres de altíssimo risco, um histórico familiar importante na família ou que tem aquelas mutações genéticas. Entendi. A periodicidade é anual. Anual. Então, uma vez ao ano, é importante ir até o ginecologista e fazer os seus exames de forma preventiva, porque como a gente já falou aqui hoje, se detectado de forma preventiva, o quanto antes, gente, você tem até 95% de chances. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Então, a pergunta é da Elaine Purger, de Avaré, aqui de São Paulo. Muito obrigada, antes de mais nada, Elaine, pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. O câncer de mama pode ser considerado hereditário? Falamos um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente também dizer qual o grau de parentesco, né, que pode interferir. Sim, então, 10% dos cânceres de mama, eles são hereditários. Então, o médico vai desconfiar disso mediante a uma avaliação, a uma pergunta daquela paciente, como que é o histórico familiar dela. Se ela não tem nenhum caso na família,
Então, não se tem nem que pensar em hereditariedade a princípio. Então, o médico ele vai desconfiar caso você fale que sua mãe teve câncer de mama em idade jovem, sua tia teve, a sua avó teve, sua prima teve. Então, vai se associando múltiplos casos nesse câncer de mama hereditário. Mas, a rigor, a cada 10 casos de câncer de mama, apenas um será hereditário e 9 será do processo de envelhecimento / alteração do estilo de vida. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha chegado agora, estamos batendo um papo sobre câncer de mama. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, quem essa informação seja importante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, te convido a participar aqui do nosso bate-papo, traga o seu relato, traga a sua dúvida para ser esclarecida aqui pelo nosso doutor. Envie a sua pergunta para o 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa enquete em seus minutos finais. Por favor, entra lá no nosso Instagram, consulta o doutor e participa. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Importância do Outubro Rosa. Qual é a importância desse mês de conscientização? Aumentar a conscientização, incentivar a realização de exames preventivos ou, na sua opinião, seria apoiar mulheres que estão enfrentando essa luta, enfrentando essa doença? Entra lá e participa da nossa enquete. Para você que chegou agora, o nosso bate-papo está acontecendo com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é oncologista e também mastologista. Aproveito para agradecer novamente a sua participação aqui com a gente, doutor. Prazer. Estávamos aqui falando sobre diversas questões e agora nós iremos adentrar os 2 tipos mais comuns de câncer. E aí eu queria, doutor, que o senhor trouxesse aqui um pouquinho de esclarecimento sobre como ele se comporta, qual a forma de diagnóstico e as nossas opções de tratamento. Combinado? O diretor, coloca para a gente, por favor, os tipos de câncer na tela. Então, nós temos o carcinoma ductal in situ e o câncer de mama invasivo. Esse terceiro seria um subtipo, correto, doutor? Perfeitamente. Então, a gente vai distribuir os cânceres de mama em carcinoma in situ, que é aquele que não tem a capacidade de soltar células pelo sangue e contaminar. Então, a rigor, ninguém morre de carcinoma in situ. Ele é puramente localizado, encapsulado, é um tratamento puramente local. Já o carcinoma invasivo, ele tem a capacidade de entrar dentro dos canais sanguíneos e soltar células pelo corpo. Entre os cânceres invasivos, a gente vai ter o carcinoma ductal invasivo, outra ductal in situ, ductal invasivo, o lobular invasivo como os principais. E nós vamos ter isso daqui como nome de câncer de mama. E vamos ter o sobrenome, que é extremamente importante, que é o ser triplo negativo, ser HER2, ser luminal, que é hormonal. E a partir daí a gente vai traçar estratégia de poder tratar com determinados medicamentos, além da cirurgia e da radioterapia. Então, a gente fala que câncer de mama tem nome e sobrenome. Então, como exemplo, carcinoma ductal invasivo seria o nome. Triplo negativo é o sobrenome desse ductal invasivo. Perfeito. Muitíssimo obrigada aí pela aula, doutor. E olha só, quando a gente fala sobre a luta contra o câncer, ela envolve várias fases. Tem a fase do diagnóstico, temos a fase do estadiamento, que é quando a gente classifica e define, é claro, o estágio dessa doença. Aí nós temos, então, a definição do tratamento, temos o monitoramento, temos a remissão e, finalmente, a cura. E para as mulheres que passam, gente, pela mastectomia, que seria a retirada de parte ou a mama por inteiro, a reconstrução mamária, ela tem uma importância enorme, né? Um impacto enorme para a chegada dessas fases de remissão, dessa fase de cura. Então, para falar sobre esse assunto, eu convido vocês para um bate-papo online. Então, para a gente ter essa conversa, eu apresento a vocês e recebo o Dr. Renan Gil, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Daniela. Um prazer aqui poder compartilhar um pouco sobre essa questão da reconstrução de mama.
que uma parte que é importantíssima. Eu queria, doutor, que o senhor trouxesse aqui para a gente, para o nosso bate-papo, a importância dela. Por quê? Porque, inclusive, ela faz parte do tratamento, é assegurada por lei, não é? E ela, por lei, deve ser feita imediatamente após a retirada. Eu queria que você explicasse para que nós, mulheres, tenhamos esse conhecimento do que é, claro, o nosso direito. Exatamente, Daniela. A gente tem que ter uma noção que essa reconstrução imediata também vai ser em algumas situações. Tá? Tá? Em algumas situações a gente precisa antes fazer um tratamento adjuvante desse câncer para poder ser indicado a realização da reconstrução de mama. Então, vai ser um trabalho em conjunto com a equipe da oncologia, da mastologia, para a gente definir o melhor momento onde vai ser realizada essa reconstrução. E, doutor Renan, queria que você trouxesse um pouco desse relato do seu dia a dia no consultório. Exatamente, o Dr. Wesley aí foi certeiro na sua colocação, porque faz com que essa mulher ela se sinta melhor para continuar enfrentando todas as batalhas que vão seguir com relação ao tratamento dessa paciente. Perfeito. Então, é fundamental a questão da reconstrução para que a gente possa dar um suporte, principalmente do ponto de vista emocional, para essa paciente. Ela se sente mulher com aquela mama. Então, o fato de você ter retirado por conta do tratamento do câncer acaba fazendo com que ela se sinta pior. Então, a gente, através da reconstrução de mama, vai conseguir dar um suporte para ela, principalmente do ponto de vista emocional, para ela se olhar no espelho e continuar se reconhecendo. Se reconhecer. Acho que esse é o ponto essencial. Quais são os tipos, doutor, de reconstrução mamária que podem ser feitos? Daniela, a gente pode dividir as reconstruções. Como o Dr. Wesley falou, cada vez a gente está conseguindo diagnosticar de forma mais precoce. Então, hoje em dia, a retirada de tecido mamário, quando é feito um diagnóstico bem precoce, na maioria dos casos, não é uma retirada muito exagerada de tecido mamário. Uhum. Então, a gente consegue fazer a reconstrução algumas vezes com o próprio tecido, a depender da mama, né, de qual é o tamanho dessa mama, a gente consegue mobilizar esses tecidos para poder dar uma conformação mais harmoniosa para essa mama. Em alguns pacientes, a gente tem que lançar a mão de implantes mamários, tá? São os implantes de silicone. Em outros casos, quando a gente não tem tecido suficiente, a gente pode lançar a mão ainda de expansores teciduais, que nada mais são do que implantes onde tem válvulas que a gente vai conseguir, através do acompanhamento no pós-operatório, aumentar, distender essa pele para a gente conseguir colocar um implante definitivo. Em algumas situações, quando já tem uma retirada muito grande, a gente pode lançar mão também, hoje em dia, dos retalhos microcirúrgicos para poder fazer a reconstrução. É retirado, na maior parte das vezes, um retalho da região do abdômen e aí a gente consegue reconstruir essa mama da paciente que foi afetada. Em algumas outras situações também são utilizadas a parte da pele e musculatura da região do dorso, onde a gente consegue também associar o uso de prótese para poder dar um volume mais adequado para essa mama e ficar mais parecido em relação à mama contralateral. Mas uma coisa que é importante, que a gente sempre relata para as pacientes, é que a gente vai tentar reconstruir essa mama, mas infelizmente não vai ser a mesma coisa do que ela tinha, não vai ser a mesma mama. Então vai ter a questão das cicatrizes, tem cicatrizes que ficam mais aparentes por conta de todo esse tratamento,
Algumas situações são necessárias também a gente mexer na outra mama para poder simetrizar, para deixar ambas as mamas mais parecidas, tá? Isso tudo a gente tem que avaliar individualmente para poder definir a melhor forma. Cada caso, obviamente, é um caso, mas como você mesmo comentou, doutor, temos aí a evolução da ciência, temos a evolução tecnológica, claro, favorecendo nós humanos a viver melhor, com mais qualidade de vida. Doutor Wesley, gostaria de trazer agora o senhor para o nosso bate-papo, queria entender um pouco sobre os desafios do pós-operatório, porque estamos falando, obviamente, de uma mulher que está, é claro, fragilizada, já passou por uma outra cirurgia anterior, provavelmente já passou por quimioterapia, radioterapia. Então, quais são os desafios nesse pós-operatório? Os principais desafios vão ser relacionados à cicatrização. Então, para a gente, quando a gente vai fazer uma reconstrução secundária, então a gente está pós-tratamento e ela tem algum grau de sequela. Quando tem radioterapia, a radioterapia lesa parte das células boas da cicatrização e dificulta essa cicatrização subsequentemente. Então, a gente vai ter, por exemplo, reconstruiu, colocou um silicone, daí 15, 20 dias pode ter uma abertura dos pontos, uma extrusão do silicone. Então, ela perdeu a reconstrução mamária. Então, ter essa perda da reconstrução mamária é algo muito doloroso para ela, que ela estava cheia de expectativa, fez a reconstrução, em um primeiro momento estava bom e, por problema de cicatrização, perdeu. Outros problemas podem ter a necrose do retalho, como ele comentou, que muita gente roda, tira parte de pele e músculo de outras partes do corpo para reconstruir e pode faltar sangue, pode entupir o caninho principal que levaria sangue para aquela área mobilizada de outra região. A gente pode perder parte ou totalmente o retalho. E outras complicações de médio e longo prazo é ter o que chamamos de endurecimento, contratura capsular. Também a radioterapia é o grande vilão desse endurecimento subsequentemente. Ela vai ter uma mama no primeiro momento ok, mas depois de 3, 6 meses aquela mama pode ficar endurecida, retrair e subir. Então acaba desalinhando a altura do sulco mamário, né? O sutiã começa a ficar torto e aí muitas vezes acaba sendo também um ponto de frustração. Mas essa é a jornada. Então a gente sempre esclarece os pacientes que faz parte do tratamento, nem tudo é possível de você gerenciar, principalmente as alterações pós-radioterapia, porque são alterações biológicas. Todo esforço médico é feito para ter 100% de certeza, mas apesar disso, algumas vezes nós não vamos ter o êxito em 100% dos casos. Entendi. E, doutor Renan, gostaria de aproveitar a sua participação e que você trouxesse aqui para o nosso bate-papo quais são as grandes dúvidas, os grandes questionamentos das mulheres que estão vivendo uma situação como essa. Muitas das vezes as mulheres elas têm dúvida, principalmente de como é que vai ficar essa mama no pós-operatório. Então, uma coisa que é fundamental a gente esclarecer é que a gente vai reconstruir tentando aproximar o máximo possível de um volume que ela tinha anteriormente. Só que a gente também tem algumas limitações, como o próprio Dr. Wesley aí bem pontuou com relação a essas complicações que infelizmente podem acontecer. Diante de alguma dessas complicações, a gente tem métodos para fazer com que melhore esse resultado. A gente vai conseguir melhorar esse resultado, muitas das vezes, mudando a técnica cirúrgica. Às vezes a gente tem que lançar a mão de mais de um tipo de retalho para poder fazer com que tenha um resultado estético mais agradável para a paciente. Uma outra situação que sempre perguntam muito é sobre a questão do complexo areolo-papilar, né, que é a questão do mamilo e da areola. Hoje em dia, a gente consegue fazer também através da cirurgia plástica, a gente consegue remodelar para ter um mamilo, para ter uma areola nessa paciente. Mas há um desenvolvimento tão grande, até naquela questão das tatuagens em 3D, que dão um aspecto extremamente natural, tem resultados muito bons e são menos invasivas até mesmo do que os procedimentos cirúrgicos. Então, sempre uma das dúvidas recorrentes é essa questão do mamilo e da areola, de como é que vai ficar, de como que será o resultado final. E esse é um aspecto que geralmente a gente lança a mão da equipe de
tatuadores para poder fazer um complexo aureopapilar mais adequado. Muito bacana, doutor. É muito importante a gente saber que existem recursos e que esses recursos estão à disposição para trazer, é claro, conforto, qualidade de vida, porque o tratamento ele é também de dentro para fora e de fora para dentro. Doutor, gostaria demais de agradecer a sua participação aqui com a gente. Doutor Renan Gil, cirurgião plástico. Aproveita, é claro, para deixar as redes sociais dele aí à sua disposição. O Instagram, Dr. Renan Gil, e também está à sua disposição o site drrenangil.com.br. Mais uma vez lhe agradeço, doutor. Obrigado, Daniela. Lembrando que é fundamental essa questão do Outubro Rosa, a gente abordar esses temas para poder conscientizar e alertar a população feminina, principalmente, mas como o Dr. Wesley já falou, também tem a população masculina que tem que ficar atenta. Exatamente, estamos unidos em prol, com força, trazendo, é claro, compartilhando informação a quem precisa. Muito obrigada, doutora, e até mais. E temos, gente, pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na nossa tela. A pergunta é da Vilma Rodrigues, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, Dani. Doutores, tenho muita coceira nos mamilos, chegando até a rachar de tão ressecado que ele fica. Seria um sinal de alerta? Eu fico muito preocupada. Doutor, vamos ajudar a Vilma? Ótima pergunta. Então, isso demanda uma avaliação médica com um especialista. Esse médico precisa fazer uma avaliação para entender se está na linha mais de uma dermatite, se for principalmente bilateral e simultâneo, né? E, de acordo com a persistência, muitas vezes vai necessário fazer uma biópsia para entender e descartar se é uma dermatite de contato, uma dermatite de outra causa, ou se pode ser a doença de Paget da mama, né? Que acomete o bico do seio. E vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. A importância do Outubro Rosa. Aumentar aí a conscientização ganhou em 47% dos votos, incentivar a realização dos exames preventivos e a importância aí de apoiar outras mulheres que estejam enfrentando essa doença. Doutora, eu gostaria que você comentasse, é claro, essa nossa enquete. Eu acho que todas as respostas aí estão corretas. Poderia ter uma opção assim, todas estão corretas, seria talvez a melhor opção aí, porque tudo isso faz parte do Outubro Rosa, é trazer a conscientização sobre a doença que acomete muitas mulheres, que ceifa a vida de muitas mulheres e que pode ser extremamente curável, como você falou. Só para pontuar bem aqui, quem acha o câncer de mama abaixo de 2 centímetros, ou seja, uma fase não palpável, em geral, ele vai se tornar palpável acima de 2 centímetros. Então, para eu achar ele antes de ele se tornar perceptível, tenho que fazer a mamografia. A chance de cura abaixo de 2 centímetros é de aproximadamente 95% através de tratamentos leves, que vai ser uma quadrantectomia, não vai perder a mama toda, vai tirar só uma parte da mama, vai fazer um tratamento leve que muitas vezes nem vai precisar tomar quimioterapia. Então, a chave da cura e a chave de reduzir a invasibilidade do tratamento é achar o câncer cedo. E para isso precisa fazer mamografia. Exato. Anualmente a partir de 40 anos de idade. E eu queria só deixar claro aqui que nós mulheres estamos garantidas pela lei. Assim que a gente sentir o primeiro sintoma, a gente tem direito a fazer exames em até 30 dias e ao nosso tratamento em 60 dias. Eu agradeço demais a quem nos assistiu até agora. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença. Não temos muito tempo, deixo aí as redes sociais do doutor para vocês acompanhá-lo, segui-lo. E muito obrigada, viu, gente? Desejo a você uma excelente tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas.